E agora você me pergunta sobre o quarto episódio da série Adolescência da Netflix. Adolescência em série, a urgência em casa. Quarto episódio. Começamos na manhã em que Ed, o pai, faz 50 anos. Importante isso, viu? Ele está fazendo 50 anos. E já se passaram 13 meses desde a prisão do Jamie. Já faz um tempo, e aí a família, o pai, a mãe, a irmã, estão tentando voltar à rotina. E é difícil. A memória, as hostilizações, as cicatrizes que ficaram, e o menino está preso, ainda vai ser julgado. É tudo muito interessante nesse episódio, porque ele é construído em cima de uma ideia de ritual de passagem. O aniversário de 50 anos do pai. E durante o episódio, a família estava numa van, na van que o Ed usa para trabalhar, a família, o pai, a mãe, a irmã, e de repente o Jamie faz uma ligação. E conversa com o pai em viva voz, dizendo para o pai que estava pensando em mudar o depoimento dele, em mudar o que ele dizia para o juiz. Ele que até então negava ter sido o criminoso, ter sido o assassino da colega, Kate, agora não. Agora ele dizia que ia confessar. E ele ficou um tempão negando, né? Apesar de haver câmeras, filmagens, ele dizia que não tinha nada a ver, que não era ele, que estava errado. E nessa ligação, no quarto episódio, ele diz para o pai que vai mudar o depoimento, ele vai assumir ser o assassino de Kate. Isso é tudo muito interessante, porque tudo isso leva a uma conversa importante entre pai e mãe nesse episódio. Eles tinham até se programado para saírem, era aniversário de 50 anos do Ed, irem ao shopping, assistir a um filme, comer fora, numa tentativa de comemorar as pequenas coisas da vida, fazer a vida voltar ao normal. E essa conversa nesse episódio é bem interessante, porque depois da ligação do menino, do Jamie, do adolescente, o pai se dá conta de que realmente ele tinha que conviver com a ideia de que o filho era um criminoso. E nesse momento nós temos esse ritual de passagem. Inclusive nós avançamos para uma aceitação desse luto. O pai, num determinado momento, vai ao quarto do filho, aparece o computador, a mesinha do filho, a cama com um bichinho de pelúcia, e o pai abraça aquele ursinho de pelúcia, aquele bichinho de pelúcia, assim, chorando e entendendo que aquele menininho não existe mais. Já passou. Agora o filho era um criminoso. E é interessante como que a série nos leva a essa compreensão também por causa das fotografias que vão aparecendo. Do Jamie criança, fofinho, inocente. Mas agora não. Agora o pai tinha que aceitar que o filho não era mais aquele menino inocente. E essa aceitação é dolorosa, porque o pai tenta pensar o seguinte: a culpa foi minha? De quem é a culpa afinal? Ele tem uma conversa com a esposa muito tensa. Ele abre o coração dizendo que eu fiz tudo o que eu podia. Eu tentei ser melhor. Eu apanhava na minha infância e o Jamie nunca apanhou. Eu fiz tudo o que eu podia. E é interessante essa conversa, porque a ideia aqui não é colocar a culpa nos pais. É claro que muita gente assiste a série e tem uma interpretação equivocada. Muitos pais se sentem muito culpados com esse tipo de diálogo. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é mostrar que pais, educadores, terapeutas, adultos fazem tudo o que podem. Fazem tudo o que podem.
mas ainda assim há uma chance de acontecer algo errado. Ainda assim há a chance de repente, essa criança crescer e se tornar criminosa. Porque não depende só de você. A vida tem infinitas variáveis, mas você tem o dever de fazer o que você pode. De fazer tudo o que você pode. E essa lição é a lição que fica. Os pais acertaram nos pontos, erraram em outros e fizeram o que puderam. São culpados? Não. Mas talvez pudessem ter feito melhor. Talvez pudessem ter feito melhor. E é essa a ideia. A vida tem variáveis muito além daquelas que você domina. Variáveis biológicas, sociais, psicológicas, variáveis de meio. E se você é um adulto que convive com adolescente, a pergunta que você tem que se fazer é: tá, você não é culpado? Claro que não, mas você tem feito tudo o que você pode?